Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso Compliance On Time. Eu estava falando para o nosso convidado de hoje que eu estou super animada de fazer essa entrevista, que traz um tema muito prático para a gente. Então hoje recebo aqui o Yuri Camilo. Yuri, obrigada pela tua presença virtual e pelo teu tempo em conversar comigo. Obrigado a você, Letícia, pelo convite, e é uma satisfação, né? Eu acompanho aí o seu canal, vejo que você traz pessoas aí muito influentes e pessoas que têm uma visão prática do compliance, então eu estou aqui para colaborar aí e vamos conversar, vamos bater papo. Vamos lá. Para quem me ouve, desculpa que eu estou um pouquinho fanha, né? Hoje, esse momento todo aí, gripe, sinusite, enfim. Mas isso não faz com que nós percamos o conteúdo da mesma forma. Gente, vou apresentar para vocês o Yuri, então. Ele é consultor forense na ICTS Protivity. E claro, esqueci de falar o tema aqui, né? A gente vai falar de entrevistas forenses. Olha que legal esse assunto. Então, o Yuri já tem muita experiência, a gente foi colega em alguns cursos, inclusive, e ele também é advogado, membro da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia. Ele é especialista em entrevistas e interrogatórios na apuração de assédios e fraudes ocupacionais. Tem experiência em investigações de crimes contra o patrimônio e 11 anos de carreira como investigador da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Ele é Practitioner in Expressions of Emotions pela Academia Internacional de Linguagem Corporal. Olha, só pelo currículo eu já estou ficando animada aqui da nossa entrevista, fazer um monte de perguntas. Ele é palestrante sobre entrevistas forenses e due diligence, certificado em compliance e anticorrupção pela LEC FGV, é Certified Expert in Compliance pelo Instituto ARC, pós-graduado em Direito Tributário com ênfase no estudo do compliance e due diligence nos atos societários em M&A pela Damásio Educacional. Como todos que eu recebo aqui, um currículo forte, que só prova toda a experiência prática que tem. Então, eu já queria, Yuri, jogar para você essa primeira pergunta, se qualquer pessoa pode ser um entrevistador? Né? Que a gente ouve isso tudo e já quer começar a pôr a mão na massa. Pode qualquer um começar agora? Legal, Letícia, essa é uma pergunta interessante, né? Até porque, já te respondendo, qualquer pessoa pode ser um entrevistador forense, sim, né? Realizar entrevistas investigativas, né? Igual como eu faço, né, na apuração de assédios morais sexuais e fraudes ocupacionais. Então, qualquer pessoa realmente pode ser um entrevistador. Agora, tem aquele porém, né? Eu costumo dizer o seguinte, que investigação, e principalmente essa área de entrevistas, é vocação, ou seja, eu não trato como uma profissão, eu trato como vocação. Eu até me apresento, né, nos lugares como entrevistador forense, porque é isso que eu sou, né? Eu sou um entrevistador forense acima de tudo, né? E depois vem as outras competências aí, né, experiências que você acabou citando, né, mas as pessoas, elas podem ser entrevistadoras, é claro, tem que estudar. Eu estudo, Letícia, e você sabe bem disso, que a gente conversa frequentemente, eu estudo todos os dias, todo dia eu estou dando uma olhada em alguma coisa relacionada à entrevista. Apesar de fazer entrevistas quase todos os dias, né, praticamente todos os dias eu faço entrevista, né, como consultor na ICTS, mas a gente tem que se aprimorar, tem que estudar. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, né, para o pessoal, né, da área do compliance, principalmente, né, que trabalha com auditoria ou prevenção de perdas, que quer partir para essa área, né, de entrevista forense, é estudar. Mas tem também uma situação, né, uma segunda situação que eu gosto de comentar, que é justamente, por exemplo, nem todo mundo tem perfil para ser um entrevistador. Ou seja, tem gente, né, que trabalha na área de investigação, mas ele gosta mais da parte forense, da parte mais técnica, ali, da análise de e-mails, da análise do celular, da due diligence, de fazer esse trabalho mais técnico, né, que a gente considera um pouco mais técnico, não que a entrevista não seja, mas tem gente que não gosta de ficar frente a frente com pessoas, né, de estar ali encarando a pessoa frente a frente, ou até no ambiente virtual entrevistando. Então, tem muito de perfil, né? Por exemplo, eu conheço pessoas, até colegas entrevistadores, que não gostam, por exemplo, de fazer entrevista de fraude. A pessoa só gosta de fazer entrevista de assédio, ou seja, ela tem aquele perfil para tratar assédios, né? E outros vice-versa. Tem gente que não gosta de assédio, acha um tema muito subjetivo, eventualmente não tem provas ali materiais para confirmar ou descartar a situação, e as pessoas preferem partir para a fraude, porque ali você consegue uma materialidade, uma robustez
de evidências para conseguir fechar o caso com sucesso. Então, tem essas duas questões, né? Tem que ter vocação realmente para ser entrevistador, né? E também tem que estudar bastante, Letícia. Eu estudo todo dia. E quando você fala em vocação, eu queria chamar a atenção aqui para algumas características, me corrija se eu estiver errada, mas a questão de inteligência emocional, né? Estabilidade emocional de vocês que fazem essas entrevistas, porque são momentos muito sensíveis, né? A pessoa que está ali do outro lado está também numa situação de medo, de constrangimento, às vezes de desconhecimento e receios. Então, tem que ponderar esse cenário emocional também, né? Exatamente, exatamente. E até, Letícia, a gente, né, nós entrevistadores, ficamos com medo também, a gente fica com receio, né? Somos humanos, né? A gente, apesar de ter um certo estudo sobre inteligência emocional e outras técnicas que fazem a gente fazer uma entrevista aprimorada até, né? Mas a gente também tem que lidar com as nossas próprias emoções também. Às vezes eu não estou num dia legal e tenho que fazer uma entrevista, então como é que eu vou lidar comigo mesmo, né? Antes de lidar com o entrevistado, né? Então, principalmente até em casos de assédio, né? Existe essa desestruturação, digamos assim, emocional do entrevistado, né? Seja ele um homem ou mulher, ou de qualquer gênero, homossexuais também, e de qualquer raça, né? Negros e tal. Então, a gente verifica muito isso. Eu entrevisto pessoas de todos os tipos, né? E de todas raças, sexo, cor, origem, e eu até me dou muito bem com isso, Letícia, porque assim, tem gente que, por exemplo, tem um perfil para entrevistar assédio ou fraude. Eu, pela bagagem que eu trago dessa experiência na Polícia Civil, já entrevistei todo tipo de gente. Então, se tem um assédio para entrevistar, eu vou lá e faço a entrevista, e a entrevista é produtiva. Se tem uma fraude, funciona da mesma forma, né? Então, essa bagagem que eu trago do setor público da Polícia Civil, ela me proporciona isso, né? Eu poder ali, digamos assim, atacar em várias frentes, né? E lidar com as emoções, é claro, né? Porque se a gente percebe que o entrevistado, ele está emocionalmente abalado, nós temos ali que ter a segurança, né? Para conseguir contornar essa situação, até para acalmar a pessoa ali durante a entrevista, porque situações podem acontecer, a pessoa querer sair da sala, a pessoa não entender qual é o nosso objetivo ali principal da entrevista, que é entender motivações, entender o porquê da pessoa ter cometido aquela situação de fraude ou assédio, né? Então, é muito importante isso, a gente conseguir nos compreender primeiro, saber como nós estamos emocionalmente para realizar a entrevista, para a gente conseguir também compreender a pessoa, né? A entrevista é muito de entendimento, né? De compreensão, né? As entrevistas forenses, né? Que é o nome que se traz ali muito, né, dos Estados Unidos, né, é um nome até internacional que se dá para a realização de entrevistas corporativas, essa entrevista forense, ela é muito nesse sentido, de entendimento, de não confrontação. Então, eu nunca, eu não me recordo aqui de ter saído de uma entrevista com uma pessoa dizendo, olha, eu me senti constrangido, ofendido, desrespeitado por você em algum momento. E mesmo a pessoa ali tendo admitido situações para mim, Letícia. Então, é muito importante isso, a gente ter essa estabilidade para conseguir controlar ali a situação. E você mencionou, eu até anotei aqui, essa desestruturação emocional, que muitas vezes vem do entrevistado. Antes de entrar aqui nas perguntas técnicas, eu tenho curiosidade de saber alguma história sua. Você já passou por algum apuro, dificuldades em termos da sua integridade física também? Em termos de integridade física, né, trazendo para o setor corporativo, né, que é onde eu estou há 5 anos, de integridade física não, né, mas a gente passa por algumas situações, por exemplo, de o entrevistado ele se ausentar da sala, por exemplo, já aconteceu uma vez, né, da gente ter que a pessoa dizer que vou no banheiro rapidinho, já volto, estou apertado aqui, preciso ir no banheiro com urgência, aí a pessoa vai, a gente não pode segurar a pessoa na sala, né, até por questões trabalhistas e até por questão de respeito também à pessoa, para que ela fique ali por livre, espontânea vontade, então a pessoa sai dali e desaparece, né, então a gente eventualmente sai atrás ali para ver onde é que ela está, né. Uma vez eu e uma colega chegamos a pegar pegar, entre aspas, né, um entrevistado no estacionamento, ele estava indo para o carro quase para ir embora, né, então, assim, situações inusitadas, né. Outra situação inusitada também, eu já cheguei a fazer entrevistas em uma capela a capela dentro da empresa, né, tem empresas muito grandes,
que tem uma capela, né? Então, assim, a gente chegou a fazer entrevista ali, e era aqueles bancos de igreja mesmo, né? Parecia um confessionário ali e tal, e a gente afastou um pouquinho os bancos, né? Eu e o colega, e a gente fez a entrevista ali, né? Então, ficou até uma situação interessante, né? E brincamos até com os entrevistados, né? Falou, olha, você está num lugar legal aqui para se confessar realmente para a gente, para abrir o coração, né? Às vezes eu até brinco na entrevista, abra seu coração para a gente, porque esse é o objetivo realmente. A gente não está aqui para te julgar, para te questionar, para colocar o dedo em você. Então, situações interessantes que acontecem ali e a gente tem que saber lidar com isso, né? Teve uma situação, outra também, e última aqui, até para não prolongar muito esse tema. Uma vez eu fui fazer uma entrevista virtual, até por causa da pandemia, né, justamente, e a pessoa, ela estava dirigindo. Aí ela estacionou o carro ali em numa calçada qualquer aqui em São Paulo, e eu ficava escutando o pisca-alerta ligado do carro dela. Ela falou, pronto, já estou tranquila, pode falar. Aí eu disse para ela, não, mas onde é que você está? Porque eu estou escutando aqui, parece que você está no carro, eu estou escutando, você está dando seta no carro, você está dirigindo. Ela falou, não, eu estacionei o carro aqui para falar contigo. Então, assim, até uma falha, digamos assim, de comunicação que às vezes existe, né? E não é culpa da empresa, não é culpa nossa, é pela correria do dia a dia. Às vezes a pessoa se atrasa no trânsito porque estava atrasada com os filhos ali para levar para a escola, alguma coisa assim. Ela não conseguiu chegar a tempo na empresa e parou o carro ali para me atender. Aí ela até comentou comigo, nossa, mas eu pensei que era uma conversa de 5, 10 minutos. Eu falei, não, a gente vai conversar um tempinho, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, entender tua trajetória profissional, e aí a gente vai entrar em alguns temas específicos sobre o levantamento de informações que estamos fazendo. Aí ela falou, e agora? Eu falei, então fica calma, fica tranquila, vai para a empresa bem calma e bem tranquila. Quando chegar lá, você entra numa sala, de preferência que esteja só você nessa sala, você liga o seu computador, notebook, e aí você me avisa que a gente começa a entrevista de fato. Mas, assim, foi inusitado, então temos situações presenciais que acontecem, né, e temos situações até online também, né, da pessoa, principalmente no início da pandemia, né, a gente se adaptando ainda com essa situação. Às vezes a pessoa ficava fazendo entrevista comigo, eu aqui, do mesmo modo que eu estou olhando para você, e a pessoa com o telefone, né? Aí, às vezes, eu falava, fulano, eu estou só vendo só a tua testa, porque ela estava com o telefone assim para cima. Aí ela baixava, aí, às vezes, eu estou vendo só a sua boca agora, dá para afastar um pouquinho? Aí, às vezes, ela colocava para o lado, aí eu ficava vendo o ombro dela. Então, assim, tem situações até engraçadas, tem situações que eu até fico rindo, né? Porque realmente é inusitado, né? E acontece de tudo, Letícia. Assim, eu estou te pincelando algumas coisas assim que veio na cabeça agora e foram recentes.